Olá a todos, muito boa tarde. Boa tarde, Bruno Barros. Boa tarde, Vera Barroso. Boa tarde, gente. Sexta-feira. Sextou. Acaba chegando. No Sem Censura de hoje, nós vamos falar de transtornos alimentares, transtornos, tá? Empreendedorismo feminino, teatro. Vai ter música, não vai, Bruno? Vai, a gente vai conhecer a história e vai começar com ele. Ele é cantor, ator, dublador, tanta coisa. Duio Bota, ele mudou radicalmente a sua vida ao perder 80 quilos. Hoje ele é o mordomo Jardel na novela Dona do Pedaço, da TV Globo, fica lá servindo a Juliana Paz. E tá lindo. Estamos com Carolina Rezenhut, que é ativista cultural, e ela está organizando o evento Bastidor, um encontro horizontal de saberes femininos, em parceria com o Sebrae aqui do Rio, que está acontecendo amanhã. Pauta boa demais. Bom, os transtornos alimentares causam alteração no comportamento e também na imagem de uma pessoa. Para conversar com a gente sobre esse tema, está aqui o super psiquiatra Igor Caldato. Estamos com Gabriel Vilela, que é diretor teatral, e ele estreou ontem aqui no Rio a peça Estado de Sítio, de Albert Camus. Você aí de casa está super convidado a participar do programa. É só lembrar de colocar a hashtag Sem Censura nas redes sociais. Muito bom. Duio, o que vai ser então para nós ouvirmos? Vamos cantar uma música chamada Imaturo, do Maravilha. João. Muito bom. Uau. Obrigada, Ricardo, Palco é por ter seu, vindo né? acompanhá-lo. Ricardo Burgos. Obrigado, hein? Gosto de ser imaturo com você, gosto de me entregar e me perder. Quero poder implicar com todas suas maneiras, fumando qualquer coisa pra me entreter. Me arrisco nessa vida só pra ver você. Toda nossa juventude corre pelas veias. É que eu sou fraco, frágil, estúpido pra falar de amor. Mas se for com você, eu vou. É que eu sou fraco, frágil, estúpido pra falar de amor. Mas se for com você, eu vou. Gosto de ser imaturo com você. Ciumento é com cuidado pra não perceber. Quero poder implicar com todas suas maneiras, fumando qualquer coisa pra me entreter. Me arrisco nessa vida só pra ver você. Toda nossa juventude corre pelas veias. É que eu sou fraco, frágil, estúpido pra falar de amor. Mas se for com você, eu vou. É que eu sou fraco, frágil, estúpido pra falar de amor. Mas se for com você, eu vou. Que linda, linda. Obrigado. Vem, Duio, Obrigado, vem pra Ricardo. cá. Obrigado, Ricardo, foi lindo. Olha só, eu estava lendo que você não chama Duio, você chama João Heriberto. João Heriberto. Agora você vai me contar por que você chama Duio. Quem é que não sabia dizer João Heriberto e disse Duio? A minha irmã, ela me chamava, é João Heriberto Bota Júnior. Tá. Então eles me chamavam de Júnior. Ela não conseguia falar, Júnior, saía Duior. Então aí ela arredondou para Duio. Graças a Deus, senão ia ser Duior Bota. Mais estranho ainda, né? Ficou bom, Não. Duio Bota é ótimo. Duio Bota é um amor. E sabendo É que amor. Júnior Bota fica mais lindo ainda. E é de infância. Eu me reconheço como Duio. Tá. Olha só, você vem lá do Paraná, Sim, de Toledo, no Paraná. Toledo, parece... Ah, eu estava lendo que você deu uma entrevista dizendo que você é lá muito mais conhecido do que... Reinaldo Pode pôr aí. Giannichini. Renato, Muito mais. muito mais sucesso. O negócio é Duio. É o Duio lá. Muitos anos, né? Batalhando, correndo atrás de música, de teatro, de reconhecimento da família, dos amigos, em geral. Então, eu me ver aqui hoje, onde eu estou, vem toda essa memória afetiva, né, lá de trás, e assim, é gratificante.
É muito bacaninha, mas você escolheu uma coisa muito ampla, porque tudo isso que você está fazendo era tudo que você queria, mas é muita coisa, ser cantor, ser ator, aí você ainda inventou um dublador. É verdade. Eu nunca pensei em ser ator nem dublador. Eu sempre corri atrás de música, Ah, tá. que é o que eu mais gosto, o que eu mais amo fazer, assim, na face da terra. Mas tudo me levou a atuar. A música me levou a atuar, sempre, sempre. Então, primeiro foi oportunidade na TV, como ator. Depois veio a dublagem, que é a minha segunda Como ator maior primeiro, paixão. antes da dublagem? Como ator primeiro, antes, sim. Eu achei que você estava ser... lá naquele escritório e que aí você ficava vendo os outros dublando e que aí você tinha virado... Aconteceu Como isso. É que foi? Como é que foi? Eu já era ator, já tinha feito televisão, mas isso lá em 2007. Depois eu fiz teatro lá em Toledo, no Paraná. E quando eu vim para o Rio, eu vim sem perspectiva nenhuma. Não conhecia ninguém. Eu falei, meu Deus, preciso trabalhar. Preciso me manter aqui nessa cidade, né? Que é uma cidade muito cara. E eu consegui esse emprego num escritório de dublagem, num estúdio de dublagem, mas eu trabalhar na administração. E lá eu fui conhecendo os atores, as vozes, que a gente já tanto conhece, né? E eu fui me apaixonando. E eu pensei, gente, eu sou um ator, por que não, né, experimentar isso, essa vertente, que é a dublagem? Então, eu tive todo o apoio deles, eu fiz o curso de dublagem, eu tive a minha primeira oportunidade com um personagem lá, que foi a Isis Koshidowski, que me deu, que é uma grande atriz, Fez muita dublou? TV. Eu me considero, as pessoas me chamam o príncipe dublador das novelas mexicanas. Eu estava vendo você no Porque muita Pobre Mais coisa. Rico, né? Como é que é? Que pobres tão ricos. Que pobres tão ricos, estava vendo Foi vocês. Carlos uma novela Daniel, que marcou. é você também? É o Ricardo Schnetzer, um ídolo. Ele é maravilhoso. Ricardo Schnetzer, grande ator. Você Como é que agora é? está nas duas, você consegue ser esse prodígio de estar no ar na TV Globo e no ar no SBT ao mesmo Você tempo? é o único Pois que é, consegue por isso. enquanto. Mas no SBT eu estou com a minha voz, dublando o vilão da novela, A Que Não Podia Amar, e na Globo fazendo essa persona que é o Jardel, na Dona do Pedaço. Você faz com a sua voz mesmo ou tem uma impostação, essa dublagem do vilão? Tem uma impostação, sim. Como é que Aí a é? gente trabalha. Cíntia, o que você está fazendo? Cíntia, olha para mim, Cíntia. Não faz isso comigo, Cíntia, eu te amo tanto. Eu tento trazer mais para o grave, né? Porque o ator é um pouco mais velho, então... Tá. Diz uma coisa. A dublagem de um ator mexicano é diferente de um ator americano? Muito. Por quê? Porque eles falam de uma forma diferente. A Sim, gente tem é essa tudo relação. grande. A labial é muito grande. Tá. E, às vezes, as mesmas palavras, né, do espanhol com o português. E nós temos que adaptar, mudar essas O tempo, palavras. né? E tem que encontrar uma palavra que encaixe na labial. Porque eles estão assim. É tudo muito exagerado, né? O mexicano é exagerado. Então, você tem que encontrar esse meio termo. Agora, o americano, o inglês, é tudo aqui. Então, qualquer Mais palavra fácil. dá. É muito mais fácil. É tudo aqui. Então, você consegue encaixar palavras mais facilmente do que o espanhol. É muito mais difícil dublar. Eu acho o máximo O dublagem. espanhol, muito mais difícil. Você não acha o Eu máximo? também. A gente recebeu aqui a Selma Lopes, dubladora Cara. da NEM. Nossa, ai, meu Incrível. Deus. Não, eu estou de olho nesse curso da dublagem que a Lúcia, nossa querida Lúcia Abreu, faz, que a gente é o máximo. Ela é Enfim, maravilhosa. todo mundo, na verdade, quer ser ator da Globo. Agora, você está com um papel genial. Na novela das 8. É verdade que a Maura Maltner disse para você assim, não, é fácil, você imita a Juliana Paz, porque, na verdade, o Jardel quer ser a Juliana Paz. Então, é só você imitar ela. É verdade? Ela falou isso mesmo? É verdade. Ele quer ser ela, ele é apaixonado por ela, então ele está na mesma vibração que ela. Muito feliz sempre. E foi, assim, um presente que eu não esperava. Eu nunca espero, né? Estar numa novela. Eu fiz Eta Mundo Bom, que foi assim, muito gostoso. Depois, essa oportunidade que te joga assim para um... Para o estrelato. Porque aí começam as pessoas... Não, é verdade. A Globo joga as pessoas que são reconhecidas e paradas Sim, na rua, né? No metrô, as pessoas gritam, Jardel! Eu ando muito de metrô. E Jardel! Aí eu, Jardel sou eu. Então, porque tem esse é muito bordão, né? legal. Jardel sou eu. Tem. Então, eu estou muito feliz com o Valcir Carrasco por ter me dado essa oportunidade, com o Guilherme Gobi, que é o produtor
de elenco da novela, a Amora. Eu sempre gravo com a Amora. Então, eu estou, assim, nas mãos de mestres. E a minha parceirona, Rosane Goffman, desde Eta Mundo Bom, nós fizemos o mesmo núcleo. Você falou da Carla Marins numa entrevista. Eu tenho Carla loucura Marins. pela Carla. Onde está a Carla Marins? Ela Gente, vai faz aparecer, muita a gente vai falta trazer na ela TV. aqui. Eu acho ela maravilhosa. Ela é. Ela faz muita falta. Eu lembro que quando eu cantava no programa do Raul Gil, ela estava fazendo aquela novela Uma Rosa com Amor, o remake. Então eu via ela lá nos bastidores e eu nunca cheguei para falar com ela. Jura? Nunca. Não, mas depois. Nunca. Nós Eu tinha precisamos- muito medo de chegar nos atores, entendeu? Eu tinha medo. E eu falava, caraca, eu assisto tanto essa novela, eu gosto tanto dessa atriz, mas eu nunca tirei uma foto, nunca dei um oi para ela. Mas eu andava para lá e para cá, assim, tentando ser visto, ser percebido por eles. E- Agora, lá no Projac, não tem como ter essa, que é o tempo inteiro gente famosa, conhecida, você tem que falar. Mas é todo mundo gente como a gente. Eu tô A Juliana muito Paz, só. como é que é a relação com ela lá no trabalho? Nossa, maravilhosa. Ontem eu até passei, teve uma festa julina da produção. Depois da gravação, nós todos fomos lá. Fiquei um pouquinho, ela falou, onde é que você está indo? Ela me viu com a mochila. Falei, estou indo embora. Então, não fala mais comigo. Porque ela queria que eu ficasse. Ela é muito para cima, ela é a Maria da Paz, e ela é a dona do pedaço. Ela é muito gente, ela é muito assim, generosa em cena. Que bom. Muitas coisas que não tem, ela me empurra para aparecer. Que bom. E ela, gente, ela é um gênio. Ela sabe tudo. Ela está ligada em tudo, em luz, em câmera, na tua fala. É assim, é uma honra. Ela é maravilhosa. Que bom. Você estava falando do Raul Gil. Aí, lá, eu estava vendo o Raul Gil, estava vendo. Ele, graças a Deus, ele cometeu o mesmo erro que eu, ele chamou você de Duil. Sim. E Eu tiveram vi. Aí, hoje de manhã, eu digo, meu Deus do céu, não vou saber como é que diz o nome desse menino. algumas Mas aí brincadeiras você que ele corrige. fazia também. Tá duio ou tá mole? É, a E eu- brincadeira típica de Raul Gil, né? De Raul Gil. Não é por nada, não. E eu, muito sem graça, eu... Tá duio. Qual a idade você tinha? Eu tinha 25 anos, eu Não acho. faz tanto tempo quatro assim. anos. Foi ontem. Não, faz quantos anos? Isso daí é 2012, 2013? 2010 e faz 2011. Tem tempo. Agora, lá você está um pouco mais gordinho. Eu já tinha emagrecido um pouco lá. Já tinha Já emagrecido? tinha emagrecido. Esse teu, porque a gente inclusive trouxe o Igor Calderato, que é psiquiatra, Vamos conversar. para a gente conversar inclusive sobre uma pessoa que perde... Você perdeu quantos quilos ao todo, Dudu? 80, Sem cirurgia bariátrica? sem cirurgia. Mas as pessoas que me acompanham já há tanto tempo podem ver que a minha voz mudou. Eu não canto mais como eu cantava na época do Raul Gil. Entendeu? Mudou em que sentido? Porque eu cheguei a um estágio que eu comecei a vomitar para emagrecer. Então, quando eu comecei a me ver na televisão, eu falava, não, esse aí não sou eu. Não sou assim, não sou tão gordo assim. Me diz uma coisa, você começou a engordar quando? Porque como você tem esse shape aí, deve ser mais ou menos como você sempre foi. Como eu Magrinho. sempre fui gordo. Eu já nasci com 5 quilos. Ah, tá. Você Já. foi uma Então, criança mais gordinha. Obesa. É. Gordinha não, obesa mesmo. E sempre fui gordo, obeso, e meus pais, pão, polenta. Família do Sul, né? A Então- gente tem, o Daniel tá falando que tem uma foto Tem de antes fotos e depois tuas, aí pra pode gente mostrar, ver. Daniel. Pode mostrar. Ah, então você sempre foi aí. gordinho. Sempre não é uma fui. coisa... Olha aí. Não é um distúrbio alimentar na adolescência, que às vezes acontece, né? Mas sim e não. Porque eu aprendi a comer muito sempre com Tá. a minha família. A sempre comer muito. A família comia exageradamente. Se confunde Não era, muito garanto a você, não era só, porque isso daí são Não. hábitos familiares, né? Hábitos familiares. se confunde muito com a questão cultural, né? Sou teu Exatamente. conterrâneo, sou paranaense também. Paranaense também. Mas ali, Planaltina do Paraná, perto de Maringá. Então, conheço bem essa realidade, né? De uma família típica italiana, que a minha também é. E se confunde muito hoje em dia, né, Vera? A questão cultural com o transtorno, né? O que eu percebo muito, muitos pacientes que chegam no consultório, a gente tem normalizado, vamos dizer assim, né? Tornado normal o que não é normal, né? Como você falou, você provocou vômito, né? Muitas vezes, enfim. Então, hoje em dia, às vezes, tem adolescentes de 15, 16 anos que chegam ao consultório e que falam, mas é errado vomitar depois de comer? Porque lá na minha escola todo mundo faz, né? É, porque é a Então, forma que você acaba que a tem de gente se vai- livrar da comida e tentar manter o peso, né? Um pouco... essas
A gente não alisa cabelo, gente. A gente adolescente faz absurdos. Exatamente. E Né? aí, sem essa orientação e com essa questão cultural de cada vez mais o culto ao corpo também, né? Essa imagem corporal mesmo. Como você bem disse, você se via na tela e não se identificava. Pois é, ali, mas ao né? mesmo tempo você dizia que você não se sentia gordo. Foi se vendo que você achou que estava? Me vendo, e também, quando eu cantava no programa do Raul Gil, eles não tinham roupas que coubessem em mim. E também não era obrigação deles terem calça número 60. Você mede quanto, Duio? 1,83. Você é bem alto. Bem alto. E você chegou a pesar quanto? 162 quilos. Tá. Meu pai Então, pesava isso. Aí eu comecei a levar minhas roupas. Então, nisso de levar as roupas, eu ficava buscando lojas e eu não achava nada. Era muito difícil. Então, os vídeos que tem no YouTube, é aquela roupa muito normal, com uma camisa em cima. Uma calça, uma camiseta e a camisa em porque cima. Para cobrir, né, a gente acha que a camisa por cima da camiseta vai te emagrecer. Então, eu tinha essa ilusão. Mas tem uma coisa também, você está falando que não se reconhecia. Eu não sei se vale também para quem é mais gordo ou mais magro, mas tem uma coisa que hoje eu ouvi falar que chama dismorfia corporal, que é quando você não se reconhece. Você, às vezes, vê a sua imagem no espelho, todo mundo fala, nossa, você está super magro, não sei o que. Não, eu estou gordo. Ou o contrário também. Existe isso? Exato, é isso mesmo. Esse transtorno dismórfico corporal, essa dismorfia corporal, né, que é você não se identificar com o teu próprio corpo, né, não se identificar com a imagem que você vê no espelho, é muito comum, é um dos sintomas, inclusive, dos transtornos alimentares, né? Quando a gente fala de transtorno alimentar, que é a minha praia, vamos dizer assim, na psiquiatria, a gente está falando aí de anorexia, de bulimia nervosa, de compulsão alimentar, que muitas vezes é até interessante ter esse espaço aqui, né, em programa como o Sem Censura, para as pessoas entenderem que essa relação com a comida, ela também pode ser doentia, né? E se a comida está trazendo algum grau de sofrimento para a vida da pessoa, ela precisa parar, precisa buscar ajuda, porque tem pessoas que passam 24 horas, às vezes, pensando em comida, ou em tentar fazer uma restrição, ou em ter compulsões alimentares, em buscar alimentação. E muito está relacionado por esse sintoma, pela imagem corporal, né? No caso do Duio, essa história de vomitar, ele provocava vômito? Você comia muito e provocava vômito? Muito. E isso é bulimia? Exatamente. Exato. A bulimia é quando você tem um episódio de compulsão alimentar. E aí, quando a gente fala de compulsão alimentar, hoje em dia também se banalizou o termo, né? A gente acha que comer uma barra de chocolate teve uma compulsão alimentar, né? E, na verdade, não é isso. Na verdade, é quando a pessoa tem uma ingesta ali calórica muito grande. Por exemplo, né? dá um exemplo. Eu comprava 2 pizzas gigantes, eu comia inteiras, e, assim, muito ansioso, com ansiedade. Tipo, todo Depois, dia. Assim, E o quê? Um 2 período litros? muito Não, e 2 curto, litros de né? refrigerante junto, né? 2 litros de refrigerante, era muita coisa. Isso provavelmente acontecia no período ali de 1 hora, 2 horas no máximo. Rapidinho, né? O tempo de comer, de chá. E às vezes é escondido, porque tem vergonha da quantidade de comida que Sempre come. A gente escondido, esconde né? da gente mesmo. Exato. E come até ficar passando mal, né? A gente precisa daquela dor no estômago para parar. Exatamente, eu precisava sentir aquela dor, É. me sentir muito cheio, satisfeito para provocar o vômito. Mas um dos principais E sintomas associados, desculpa também, Não. é a questão também da culpa que vem depois, né? Muitas vezes vem a culpa, o arrependimento, e isso traz um sofrimento tremendo para a vida da pessoa, né? Então, esses episódios de compulsão são exatamente como o Duíto falando, são episódios grandes, não é comer 2, 3 fatias. Mas de olha pizza, só, né? doutor, no caso do Duio, o problema dele é que ele vem de uma família que comia muito, ou seja, de um hábito alimentar, e que ele não... Você é educado a comer menos, a comer mais, a ter uma imagem corporal agradável daquele tipo que te agrada. Tem gente, parece que no Oriente Médio todo mundo quer ser mais gordo. Ele foi educado São assim. hábitos. É muito complicado, porque não faz parte da personalidade dele ser magrinho. Na verdade, Como é que vira transtorno esse negócio? na verdade, assim, o hábito, né, que ele tem ali familiar, ele muito provavelmente até certo ponto não trazia sofrimento, né? Passou a trazer sofrimento para a vida dele quando ele começou a se perceber muito acima do peso, Quando a a passar roupa não situações de dava, né? constrangimento. Tem um olhar estranho das pessoas, não tem, não? Eu não passava na roleta do ônibus, era difícil, passava com muito sofrimento. E quando eu comecei a ver também a minha família, meu pai e minha mãe são pessoas maravilhosas, mas o meu pai sofreu muito com isso. Ele chegou a fazer redução do estômago, Tá. ele quase morreu. Você pensou em fazer redução do estômago? Quando eu entrei na fila, na época
do SUS, né, para fazer de graça. E quando me chamaram, eu já tinha perdido uns 30 quilos vomitando. Aí eu teria que engordar novamente para ter a meta lá, né, para conseguir fazer. Aí eu não fiz. Aí você achou melhor continuar vomitando. Vomitando. Não, eu não olho com nenhum tipo de preconceito, porque eu entendo perfeitamente esse Sem negócio. julgamento, né? E no consultório a gente tem esse olhar sem Entendeu? julgamento Porque mesmo. cá entre nós, vomitar acaba sendo uma solução, porque o que você procura quando você faz uma ingestão calórica dessa é um tipo de saciedade até a dor, ou seja, saciedade mesmo. Mas é um preço muito caro para a saúde, Vera. Então, porque o vômito não tira a isso. saciedade, ele deixa a saciedade. E, na verdade, Então, também... é uma solução. E é uma solução que paga um preço muito alto à saúde também, porque esses vômitos sucessivos, eles podem fazer complicações clínicas, inclusive, da pessoa ter laceração de esôfago, ruptura de estômago. Quanto tempo você ficou tendo esse comportamento? Uns 5 anos. Caramba, Então, eu muito vomitava tempo. muitas vezes para comer de novo. Tá. Aí vomitava de novo. Tá. Para comer de novo e vomitava de novo. E a gente chama isso de E isso método... emagrecendo, né? Quer dizer, a única vantagem é que você estava emagrecendo. Eu chegava a comer assim, até tapioca no café da manhã. Uma tapioca, Tá. eu já ia vomitar. Tá, claro, porque aí vira E, uma... assim, eu estava indicando isso já para as pessoas, É para interessante elas até... vomitarem. E Até a gente não percebe também, né? Como que a gente vai ficando, engordando. Aos poucos a gente vai... A Luciana ontem estava falando aqui no programa, é óbvio que o caso dela não é um caso de obesidade, nunca foi. Mas ela falou que ao longo da vida, foi engordando 1 quilo por ano. A Luciana Araújo falou, 1 quilo por ano. 1 quilo por ano. Em 10 anos dá 10 quilos, que é inacreditável. Você não se dá conta, Por né? conta dos hábitos também, né? Eu vou falar, eu não sou obeso nem nada disso, mas às vezes eu sinto que eu tenho um pouco de compulsão também. É óbvio que eu tento controlar. De comer? De comida. Eu chego em casa depois de um dia estressante, eu vou A gente direto naquela desconta na bobagem, comida. A comida no tem essa chocolate lado. mais fácil. Tem que E como aquilo e depois me dá uma culpa horrorosa. Mas a gente tende a compensar as coisas da nossa Principalmente vida. o carboidrato, as gorduras, né, os açúcares e as Dá um gorduras, pico eles de fazem felicidade. isso, eles liberam, né, muita dopamina, que é uma substância que dá essa sensação de prazer, de bem-estar. Claro. Então a gente meio que todo mundo passa por um pouco disso, né, de eu mereço, hoje vou comer alguma coisa mais gostosa, né, que a gente Vou considera, beber um enfim. copo de vinho para Mas me o- felicitar de alguma coisa. Não, Mas o bebe um problema copo é d'água, quando minha filha. isso começa a virar, se tornar muito frequente. Então, quando a gente fala de bulimia, a gente está falando de um episódio de compulsão alimentar, como o Duí falou, é associado a um método compensatório. Eu acho que também é importante a gente esclarecer que muitas vezes a gente acha que bulimia é apenas a pessoa que provoca vômito, porque é o mais comum da gente ouvir, né? Mas também Não a é. bulimia, a pessoa que ela tem um episódio de compulsão alimentar e ela compensa, independente da maneira que ela faz isso. Então, tem gente que não vomita, mas usa laxante, usa diurético, ou acaba fazendo exercício físico exagerado. Eu tive pacientes que, às vezes, passam por 3 academias porque elas ficam constrangidas, que as pessoas ficam falando, você ainda está aqui, você ainda está aqui. Tá. Então, ela fica 1, 2 horas numa academia, vai Para para ver outra... se gasta pra gastar. as 3 Então, pizzas e os isso 4 também é litros bulimia. de Coca-Cola. Ou também você tem um episódio de compulsão, por exemplo, na noite anterior, e o outro dia passa o dia inteiro em jejum para tentar compensar. Então, a bulimia é essa compulsão alimentar, esse episódio de compulsão associado a esses métodos compensatórios. né? Há a Essa possibilidade compensação. da gente sair dessa armadilha? Como é que ele saiu? Deve ter raríssimos casos de sucesso absoluto. Como é que a gente sai? Fala. Eu vivi uma relação assim de um casamento super ruim e eu engordei muito durante o casamento. Foi um casamento de 2 anos e meio. E eu engordava, via que as roupas não cabiam, mas ia seguindo. Porque a gente quer um pouco se punir, né? Assim, porque acho que a comida é o que você falou. A comida ela acompanha a gente nos momentos felizes e nos momentos tristes. Tá Você come porque está você tá feliz e come triste. porque você está triste. E aí eu fui vendo isso. E a minha mãe, ela é uma mulher assim super magra, assim. Eu venho de uma família judia, assim, que tem essa relação também com a comida, onde o afeto é representado pela comida, né? Tipo, as pessoas dão comida porque Come-se bem pra é um caramba. lugar de afeto, né? É? O comer é um lugar de afeto. E aí eu fui engordando, minha mãe sempre falando, né? Eu não vim de uma família obesa, nada disso, minha família foi engordando. A comida, a roupa já não dava mais, mas aí você troca a roupa, você bota outra coisa e tal, não sei o Você quê. põe aquelas batas pretas largas. Exatamente, era exatamente assim, Vera. E aí um dia eu fui pro Réveillon, e aí isso em 2 anos. Aí eu acordei no dia 1º,
Eu me vi de maiô, assim, no Réveillon, fiquei apavorada. Aí eu acordei no dia 1º. Não sei o que me deu. Sempre tem um Tem dia, dia, né, eu que me você lembro como resolve se fosse mudar. hoje. E aí, essa coisa do sair, né? Eu acordei, foi aquela resolução de ano novo. Aí eu tava numa casa, alguém falou, você quer um pão? Eu falei, eu vou comer uma ameixa. E aí... E foi Foi quer um aquele pão, é dia, muito bom. nesse dia, entrei no Hortifruti, me pesei, eu pesava 100 quilos. Uau! E aí eu falei, eu vou emagrecer. Eu emagreci brinquedo. 30 quilos assim, em um ano, só fechando a boca. Porque, assim, sabe aquela coisa? Eu resolvi, eu falei, nunca mais eu quero ser aquela pessoa porque eu não me Sofrer, reconhecia. Olha só, muito bom. A gente vai para o intervalo. Agora, se vocês quiserem saber como o Duio conseguiu emagrecer 80 quilos, vocês vão ter que ficar para o Facebook, porque não vai dar tempo. Vamos lá, intervalo rapidinho, um minutinho só, a gente volta. Estamos de volta com Sem Censura ao vivo. Bruno Barros, que temos? Olha aí, chegou a hora de saber o que você em casa está achando desse programa aqui de hoje, que está bom demais. Pode rodar a primeira mensagem? É da Maria do Carmo. Ela diz, como é que é bom assistir o Sem Censura nessa tarde chuvosa, meu programa predileto. Valeu, Maria. Pode rodar. Tem uma mensagem do Elvio. Boa tarde a todos, especialmente ao Gabriel Vilela, que tem proporcionado alguns dos melhores espetáculos do teatro brasileiro. A Vera e o Bruno estão lindos, como sempre. Gente, obrigado. A gente pede aqui pro Bruno, que é o nosso, que fica lá na interatividade, pôr essas mensagens, por isso que ele põe. A Rafael B. Silva arrasou na calça. Eu acho que essa mensagem é pro Duio. Obviamente, essa calça tá um arraso porque a minha mesmo. não é. Fala aí, Duio, a calça é bonita? Você gostou? É linda essa calça. É linda mesmo. Eu adoro essa calça aqui. É de um amigo meu lá de São Paulo, estilista. E depois o pessoal pode entrar no meu Instagram para ver, né? Tá Pra lá no curtir teu Tem uma Instagram, foto tá, lá, gente? bem linda. Muito bacana. E eu adorei, ele mandou de presente para mim. Ainda Porque eu ganhou de pedi. presente, tá vendo? Ator famoso é isso, Eu Bruno. pedi, eu falei, me Ganha dá tudo Olha aí, presente. aqui é sem... Fala. Aqui é sem censura, tem direito até a merchandising. Você aí de casa, continua participando do programa. Hashtag sem censura nas redes sociais. Tem o WhatsApp também, para quem não tem rede social, 021 99903 5329. Vera Barroso. Obrigada, Bruno Barros. Vamos conversar então com o Gabriel Vilela, que estreou ontem aqui no Rio, a peça dele, que já tinha estreado em São Paulo, né, Gabriel? Já, estreou em São Paulo no segundo momento das eleições brasileiras, acho que outubro do ano passado. Outubro, novembro Ficou do lá ano no Sesc passado. Vila Mariana, né? E esse ano a gente começou uma circulação pelo interior de São Paulo e veio dar no Rio de Janeiro agora. Então é a tua primeira interestadual? É a primeira. Porque vocês vão fazer o Brasil inteiro, em geral? Não? Não, porque está sob as bênçãos do Sesc. E o Sesc não tem esse poder de entrada todo assim, não. Mas tem Parece que Danilo Miranda, Sesc São Paulo, Sesc Ginástico Rio, Sesc Minas, né? Tá. Belo Horizonte, e interior de São Paulo é muito forte a presença das casas de espetáculos e faz o que está fazendo há tanto tempo, mas, sobretudo neste momento, faz, às vezes, de um Ministério da Cultura. Não digo só para teatro. Ainda bem, né? O Sesc, né? É uma filosofia de interação das matérias que envolvem arte e Maravilha. saúde. Então, do Rio, você vai o quê? Minas, Brasília, alguma coisa assim? Não, nós Por vamos enquanto... parar aqui no Rio, porque, no momento, é o que temos. Ótimo. Então, vocês vão ficar quanto tempo aqui? Um mês, no Teatro Sesc Ginástico. E você sabe os horários, Gabriel? Eu sabia que ele não sabia. Eu fui tinha preparado, viu? certeza. Mas olha eu acho só, que é 7 horas da noite. Inclusive, hoje é às 7 da noite. eu não anotei os horários, o que é um absurdo. Mas, enfim, não tem importância na internet, que a gente... gente, Não se preocupe, isso acontece frequentemente. Sou eu que tenho que preparar, porque eu já descobri. Mas eu fiquei tão interessada em falar do resto da peça, que aí eu digo, ele vai saber. A gente, quando vai ver um espetáculo seu, a gente sabe que você faz a direção, que você dá pitaco em tudo, que você faz os figurinos. E os seus figurinos são sempre um achado. Os de ontem eu fui ver ontem o espetáculo, eles são estudados. Eu estava te perguntando se a Nábia era sua parente, porque Prima. ela chama Vilela. E ela está um quadro do Clint. Aí é assim,
Aquela coisa medieval, aquela máscara, é uma máscara medieval que tem muito filme da época da peste. Aí as referências, e tem o Goya, e tem isso, e tem aquela noiva andando, que é o cometa. As roupas são muito bonitas, aquele chapeuzinho com um pompom, aquilo é um delírio. Aquilo sabe o que é? Aquela cuinha maravilhosa da gente tomar tucupi tacacá em Manaus, em Belém. Né? Eu comprei aquilo quando eu estava por lá trabalhando, botei lá no meu ateliê e falei, vou fazer... Porque o espanhol tem a coisa da armadura, né? Eu queria essa Espanha nublada, escura, tensa, mas assim, com peso revelatório, né, da arte do Goya. Então, a gente foi para o claro-escuro, para o negro, para essas cores. Um pouquinho de vermelho. Um pouquinho de vermelho, porque, afinal de contas, se trata de um revolucionário, a história, né, de um herói revolucionário. E aí, Gabriel, a música é a melhor parte. Onde é que você conseguiu tirar aquelas músicas? Eu digo, gente, eles estão cantando em hebraico? Eles estão cantando em que... Aí, quantas línguas eles cantam? Oficialmente 3. O Babenco, quando foi... eu sou padrinho de casamento do Babenco com a Xuxa. Oh, que cara. E o Babenco trouxe para mim uma fita cassete do filme... Com a Xuxa Lopes, né, gente? Com a Xuxa Lopes, perdão. E naquele instante ele trouxe uma fita cassete do filme Rainha Margot e O Tempo de Cigano, do Kusturica. E eu entrei em contato com a obra do Goran Bregovic. Né? E nesse momento, essas canções que ele trabalhou no leste europeu tem muita influência do ladino, que é uma versão cigana, judaica e, ao mesmo tempo, com alemão misturado. Temos uma cantora que é habituê do ladino, né, no Brasil, mas o fato é que isso vem tudo mixado mesmo pelos Como assim? ciganos. Vocês têm uma cantora, a Rosana, ladina? Não sei. Mas, enfim, whatever. Depois a gente acha. De qualquer forma, isso foi metabolizado todo pelos Balcãs. Então, toda essa cultura Sim, mas você não fica só isso, porque você põe umas canções revolucionárias da Segunda Guerra. O hino da resistência francesa está lá, tal da Itália, também não é o Bella Ciao, mas é uma extremamente conhecida. Nós somos um povo que miscigena e come tudo. E aí, né? canta. Nós mesmos. Essa é a melhor dieta das artes no Brasil, né? É a tradição de nos comermos. Né? As sobrinhas, tudo, vai tudo junto. E aí fica tudo aquela... E tem uma Sardinha. árvore... Não, e tem uma árvore enorme que ocupa o cenário inteiro. E aí, quando ele fala de... Que você sabe que é uma nuvem negra que está se abatendo sobre aquela cidade... E aí cai uma nuvem negra sobre a cidade. Então, não é louco. Uma coisa, um monstro, assim. O Serrone fez bonito, isso muito. Né? É o brilhante cenógrafo brasileiro, do Antunes Filho, entre outros, que fez esse cenário. E é muito difícil hoje você construir um cenário por causa da diversidade dos teatros no Brasil. Assim, cada um tem um tamanho, uma possibilidade bem diferente de manuseio, né? Os do Sesc seguem um padrão. Mas mal ou bem, você fez uma coisa leve, porque eles têm bancos, eles lidam com os bancos. Entendeu? Não é uma coisa pesada, durona no cenário. Tá muito Mas é a bonita leveza aquilo. que o Serrone deu na maquiagem dos bancos. Em tudo tem uma variante muito grande de brancos até chegar em... E tem umas transparências de preto. E tá muito bonito. E depois tem uma coisa que eu adoro, porque tem uma coisa espanhola, por incrível que pareça, apesar de se tratar da Espanha, não se trata da Espanha. Então, de repente, tem um galho com laranjas. Eu adoro, porque, gente, eu fui para Sevilha direto, porque né, os lugares da Espanha, eles têm laranjeiras na rua, né? Você vai passeando, tem aquelas laranjeiras. Você fica cheio de laranjas. Você diz, não é possível, gente. Eu descobri o segredo disso. Ah. Elas são chamadas de amargo do Oriente Médio. Elas são tão amargas. Ninguém come. Nem o passarinho come. E eu fui experimentar uma, passei o resto do dia... Doente.
quase vomitei. Também sou Não, ninguém gordinho. come, mas não tem importância, porque elas são bonitas e elas dão um frescor. Agora, elas refrescam a paisagem. Que é impressionante. É incrível. É Mediterrâneo, né? É. Cádiz não é Mediterrâneo Agora, a especificamente. história, vamos lá, conta a história da peça. Bom, a peça é uma observação que ele traz muito sério para a humanidade sobre a história do medo. Né? É simples, na verdade. O Jean-Louis Barrault pediu que ele adaptasse o romance A Peste, e ele bateu cabeça com o Jean-Louis e falou, não. É de propósito, De propósito, então. mas se você prestar bem atenção, a energia dos ratos assolando a cidade, toda a movimentação, implantação do sistema, né, contagioso, ele pega isso e traz para a condição humana, que aí sim sai da Espanha, porque ele está escrevendo isso, obviamente, em Paris, né? Apesar de ser argelino, ele escreveu isso pós Segunda Guerra Mundial. E no momento em que ele estava lá batendo boca com o Sartre a respeito da condição, né, de filiados ao Partido Comunista, por exemplo. É aquele negócio, não, a gente tem que ser de esquerda e a gente tem que obedecer ao Partido Comunista. Não, vocês são os fascistas que obedecem ao Partido Fascista, à direita, e ele dizia, vocês são iguais uns aos outros. Exatamente, irmão, são as duas pontas do mesmo laço. Né? E acontece que ele é argelino, ele insiste... Ele é um colonizado. Né? Ele é um colonizado, assim como todos nós aqui na América, mas ele insiste numa questão seguinte, eu nasci nas terras, nas areias quentes, né, do meu país, e eu preciso transferir essa felicidade que não é europeia. E aí Mesmo sendo niilista, não? Pois mas só o amor constrói, gente. Você viu? É o amor. É? Se você não tiver medo, se você amar, você se salva. Gente, é muito lindo. É muito lindo. Ele era muito bonito também, ele era muito amado, cortejado. Ele experimentou o amor... Ele experimentou, assim, teve muitas mulheres, né? Ele esteve no Brasil, esteve no Chile, odiou o Rio de Janeiro, odiou Santiago. Mas não tem importância. O que ele falou do Rio? Não, quero saber. Adulação. Acho que era muito mais uma coisa de cortejo. Ele queria o direito de ser uma pessoa desconhecida, porém ilustre, Nobel já, né? De literatura, mas ele queria andar e não deixavam. Aí ele acabou ficando trancado aí no Copacabana Palace. Depois foi para Santiago, mais longe, aí ele perguntou, que país é esse aí? Né? Ele ficou indignado, colérico. Mas ele, claro, certamente esse senhor, né, maravilhoso da literatura, ele estava indignado com algo muito mais sólido do que a própria imagem brasileira tinha condições de criar, que era a banana, ele queria sair do visível, né? E não consegue, não conseguiu. Mas ele era meio turrão e também acho, pela biografia dele, um pouco enfesado com a vida, sabe? Mal-humorado. Mas os atores cumprem muito isso. Aliás, os atores fazem tudo fingindo que está mal-humorado, mas aqui é a 30 centímetros do rosto, é uma máscara. Mas depois os atores... Não, Gabriela, eu tenho que ir para o intervalo também. Nada aqui consegue terminar, gente. Não é possível. Os atores estão maravilhosos, são precisos, eles são impecáveis, você não perde uma palavra e eles estão divertidos e tratam a plateia com muita ironia. E você ri. Isso que é bom. E você fica gostando, dizendo, fica tudo assim, cheio de subentendido. Muito claramente. Um sucesso. Sesc Ginástico, né? Sesc Ginástico. A gente vai continuar falando no Facebook. Vamos lá para o intervalo, rapidinho. Então, estamos de volta ao vivo com Sem Censura. Bruno Barros. Tem mais mensagens, Vera Barroso. Vamos ver, pode jogar aí na tela. Luciano Abreu, ele disse que a obesidade é um problema grande que estamos vivendo hoje na sociedade. Ele também está na luta, fala que a história do Duil é inspiradora. Parabéns. Valeu, Luciano, pela mensagem. Segue na luta aí. Carlos Alberto, Vera, linda, fale como você conserva esse corpo. E aí, Vera Barroso? Ai, gente, eu não como, né? É dura a vida da apresentadora. Vamos lá, Norlan Santos. Esse programa é fantástico. A TV Brasil e a TVE Bahia é o que ajuda
passar o nosso dia, eu e meu filhinho. Valeu, Norlan. Continua assistindo aí a gente na Bahia. O baiano curte bastante Sem Censura. Eu recebo várias mensagens aí da Bahia. E você continua participando do Sem Censura também com a hashtag Sem Censura nas redes sociais. Vera Barroso. Maravilha, Bruno. A gente está devendo uma opção de coisas. Já já a gente vai saber o serviço da peça do Gabriel Vilela. Vamos, enquanto isso, conversar com a Carolina. Carolina, teve uma coisa que eu adorei em umas entrevistas suas, que aí diz assim, porque aí, então, você estava trabalhando numa marca muito boa, e aí você percebeu que só existia, na verdade, a dona da marca e você que fazia tudo. Aí você disse, então eu vou fazer tudo eu sozinha para mim mesma. E aí ela fez e deu errado, e foi aí que mudou tudo. Foi. Olha só. Na verdade, é muito engraçado, eu sempre digo isso, né? Porque tinha a dona e tinha eu. Eu falava, ou eu vou ser dona, ou eu tenho que ir embora daqui. E eu não vou ser dona do que já tem a dona, né? Então eu tenho que ter minhas próprias coisas. Enfim, eu já fiz uma série de coisas. Sempre lidando com moda, né, Carol? A moda sempre permeando, digamos assim. Eu sou formada em moda, né? Eu me formei em moda lá nos idos dos anos 2000. Essa carinha jovem, tenho 39 anos, então eu sempre trabalhei com moda. Eu sempre trabalhei com moda, então eu tenho uma carreira assim que foi se construindo com a moda sempre estando ali ou sendo o principal ou permeando, mas ela sempre esteve ali nesse caminho. Então, moda, e depois passou para economia criativa, arte, design, assim. E hoje a questão do empreendedorismo feminino está ligada a negócios criativos, né, e negócios manuais, que é o que a gente vai falar. Não, e é bacana essa ideia da mulher que precisa de ser focada um pouquinho, porque senão ela se perde no mundo dos homens, olha aqui. Exatamente, olha aqui, em volta da gente. Não, e é muito interessante, né, essa coisa até você começar perguntando da moda, eu estava falando sobre isso mais cedo com uma amiga minha, que é justamente sobre isso, né, os negócios femininos, eles têm origem em saberes manuais, né? Na sua origem. Porque, né, se a gente pensar lá 1800, né, como é que começa esse lugar da mulher começando a fazer coisas, ela começa aprendendo a bordar, a costurar, e quando os saberes que são saberes domésticos, e aí como é que você leva esses saberes domésticos para fora da sua casa. E até hoje isso permeia um pouco o mundo das mulheres. O sucesso feminino está ligado. O sucesso do feminino, né, do saber fazer, são o sucesso desses negócios. Né? Então, sempre está muito relacionado ao que a gente sabe fazer manualmente, como que a gente constrói os nossos negócios. Né? Dificilmente você vai ver... Claro, tem muitas vezes, mas os negócios primordialmente femininos, eles são negócios de saberes manuais. Tá, então vamos falar logo de saberes horizontais que você vai fazer. Esse encontro amanhã, o que vai ser, como é que vai ser? Então, esse encontro, na verdade, são rodas de conversa que a gente vai propor. Eles são horizontais porque a gente pensou muito em como fazer esse encontro, e uma das ideias que a gente tinha era que a gente queria tirar essa hierarquia da palestra, sabe? Porque eu acho que isso, inclusive, é uma outra característica feminina, né? Que é essa coisa horizontal, da maneira como a gente se relaciona com o mundo, né? A verticalização é uma característica masculina, por assim dizer. E a gente falou, cara, como é que a gente vai fazer isso? Então, a gente vai convidar pessoas para falarem sobre determinados temas que estão relacionados a saberes manuais de forma absolutamente horizontal. Então, a gente tem mulheres que disparam lá seus saberes, suas vidas, e a gente convida a plateia para participar dessa fala. Então, é muito um lugar de troca, de entender o que está sendo produzido. A gente dividiu são 7 momentos, né, bem grande, vai ser no CRAB, no Sebrae, começa às 13h, na Praça Tiradentes. Então, tem uma palestra, que é uma abertura sobre esse mundo da criatividade, como é que isso se dá. Depois, a Rede Asta, que é um parceiro da gente, vai apresentar um painel de tendências, e a gente abre para 5 rodas. Essas 5 rodas, elas falam sobre tecnologia e criatividade, falam sobre esse lugar da terceira idade, também no mundo dos negócios e do consumo, né? Porque a gente vê esse lugar de mulheres mais velhas indo para o mercado, ocupando elas estão sobrando na sociedade. Exatamente, elas estão sobrando. Elas não morrem. E tem até uma pesquisa que fala que elas entram no mercado de trabalho novamente por necessidade econômica, mas muito também por uma questão psicológica, assim, de não se deprimir, né? Porque a gente vê muitas histórias, né, de mulheres aos 70 anos que se deprimem quando saem do mercado de trabalho, né? Não encontram o seu lugar na casa. Não, e os homens morrem, e as mulheres ficam vivas, e aí elas têm que fazer uma coisa. Não, é verdade. Eu tenho uma avó de 95 anos, minha mãe lúcida, tem 94. que mora sozinha, e ela, então, é muito
precisa jogar essas Precisa. mulheres Então, no a gente mundo. tem essa mesa, a gente tem uma mesa que é uma mesa que fala sobre o empreendedorismo e o saber manual. A gente tem uma outra roda, né? Mesa, você vê como é que a gente acaba falando. Não, mas mesa de mas é qualquer- uma da roda, na ideia verdade, da- né? Uma outra roda que é muito linda, que é sobre o poder de transformação do feminino, né? Que é essa capacidade que a gente tem de se reinventar o tempo inteiro, né? Até como você Isso. começou abrindo a minha fala, né? Essa coisa de como é que a gente se reinventa o tempo todo, né? As mulheres têm esse poder de se transformar. E a gente tem uma outra mesa que é linda, que é em parceria com a Rede Asta, que é essa coisa do ofício manual como um lugar de resistência, né? Onde a gente tem mulheres artesãs periféricas, a gente vai ter pessoas de quilombos, egressas do sistema carcerário, enfim, de como que esse ofício manual está na sociedade como uma resistência também de pertencer àquela sociedade, de fazer parte, né? Como é que a gente se insere nesse lugar. Todo mundo pode participar, é aberto, é franco. Todo mundo. É gratuito no CRAB, que é um lugar lindo. Praça assim, Tiradentes. Na Praça Tiradentes. Tomara que não esteja chovendo, porque se não estiver chovendo vai ter um evento na praça também. É aberto. A ideia é que a gente possa, a partir das mulheres que a gente convidou, disparar os assuntos. Porque o que a gente quer é receber também informação. Assim, é muito mais um lugar de troca do que vamos dizer que o saber é nosso. Não, e é importante esse encontro das mulheres que são minoria nessa situação. E, na Elas são maioria numericamente. É muito louco. Nós somos a minoria majoritária, né? Fala, Bruno. Eu estou olhando aqui, feliz da vida, vendo a forma como você está falando sobre esse evento. Você está realizada, né? Não, muito, porque, assim, né, hoje em dia, o meu maior trabalho é justamente esse, é como é que a gente amplia o número de mulheres nos negócios, né? Não sei se vocês sabem, mas, assim, é mínimo, né, a porcentagem, né? A gente tem... É 2%. É 2% da população. E se a gente pega as projeções numéricas, assim, a gente fala em igualdades em 2128, sabe? Número, assim... Coisas que eu não vou ver, que meus netos não vão ver. É muito desesperador, assim. Então, eu fico feliz. Não, a gente trouxe a Lucilena, que fez um trabalho sobre as executivas brasileiras, assim, de 200 maiores empresas, 3 executivas. É assim. É isso. E mais do que isso, né, Vera, é muito interessante porque o que eu falo, né, e o trabalho que a gente faz é de ampliação de empresas de liderança feminina. E liderança feminina, quando a gente faz esse recorte, né, ele considera mulheres que têm 51% das ações. Tá. A gente não considera mulheres que são CEOs dentro das empresas, porque elas nem sempre são. Elas têm um lugar de poder dentro da instituição e dentro da corporação, mas mas não é uma liderança feminina. Então, Como é que elas se inscrevem? Como é que nós nos inscrevemos? Então, a gente tem no nosso Facebook, no nosso Instagram tem um link, o Instagram da minha produtora, que é @abordaprodutora. Lá tem um link no Simpla, que é só se cadastrar. Mas assim, a verdade é que o CRAB é aberto. Então, as inscrições estão muito cheias, mas a gente sabe que, como é um evento também muito rotativo, né? Então as pessoas podem ir e se inscrever na hora. A gente quer que as pessoas venham. Isso é o mais importante pra gente. Tá. E você me conta... Vamos deixar para o Facebook, mas eu queria muito que você me contasse como é que você conseguiu pagar aquela dívida de 150 mil. Essa história é muito boa, né? Você leu no Globo, né? Eu adorei, porque 150 mil reais de dívida é muita coisa, mas eu tinha... É muita coisa. Essa matéria é maravilhosa. Eu vou contar rapidamente. Essa matéria é maravilhosa. A minha madrinha, quando viu essa matéria, ela saiu na capa do Globo, né? Uhum. E aí ela ligou pra minha mãe e falou: parabéns, porque uma filha na capa do Globo, sem ser na parte criminal, é um sucesso. A minha madrinha é maravilhosa. Mas foi assim, eu criei o Cluster, que é uma plataforma de economia criativa, onde a gente fomenta e canaliza novos entrantes da economia criativa. Eu tinha essa dívida da minha marca, e aí eu fui pagando. Um dia o Santander me ligou e me ofereceu uma renegociação. Aí eu falei, é hoje. Mas o que é mais legal é que essa dívida nunca me impediu de fazer nada. As pessoas diziam assim pra mim, precisa de alguma coisa. Aí eu ia com as minhas amigas, né, sempre mulheres, né, que a gente fazia junto. A gente ia dando um jeito, que mulher dá jeito pra tudo, né? A gente só não dá jeito pra morte. O resto a gente dá jeito pra tudo. Essa história é muito boa, assim, porque a gente foi...
Eu tinha a marca faliu, e aí eu, enfim, a partir de uma necessidade própria, eu falei, cara, o que eu vou fazer, né? E eu tenho uma super conexão com as pessoas, e eu criei o Cluster, que foi essa plataforma que começou em 2012, deu certo, e pagou ganhei dinheiro e paguei a dívida. E continua sendo muito boa de conexão de pessoas, não é verdade, gente? Essa menina é um gênio. Muito bom, maravilha, Obrigada. Alto astral. Então tá, olha só. Podemos terminar o programa sexta-feira com música? Podemos. Você acha que a gente pede pro Duio? Antes eu estou ouvindo uma voz do além aqui falando que a peça do Gabriel é quinta e sexta às 7 horas. E domingo às 6. Quinta, sábado. Não, quinta, sexta e sábado às 7 e domingo às 6. Tá bom? Obrigado. De nada, foi um prazer. Vocês, por favor, vão todos. Obrigada, Igor, foi ótimo, Carol, mas a gente vai ficar pro Facebook. E você, por favor, você vai lá junto do Ricardo e a gente vai ouvir o quê? Ricardo trabalha Duio. comigo, gente, lá no estúdio de dublagem. Ah, Ricardo? ele também Olha, no dubla. Face Ele vai trabalha fazer na uma técnica, voz, ele então. que cuida da gente. Ah, Cuida do dublador, Ele também canta. canta, tem Então, vamos banda, lá. tem tudo. Obrigada, Ricardo. Vamos multifacetado. terminar, então, sem censura da Vamos lá. semana com Duio Bota. Tchau, gente. Tchau, tchau. Muito, que é de uma banda lá do sul, Anjos do Hangar. Tá. Onde você está? Que os olhos não veem, o corpo pequena, é a saudade viva que faz revirar sobre a cama pra te ouvir chamar. Onde você está? Pra onde fugiu? Paris ou Grécia? Na nuvem que passa, anjo caído, com penitência em todo lugar que eu pense em estar, você é lembrança, mas não te vejo voltar, voltar. Eu já não sei mais no que acreditar, na triste fábula que você virá. E a noite terá a mais bela sinfonia. Obrigado, gente. De mal, né? Porque você vai ter que ir embora. Eu vou correr para a estreia da Rosane Goffman. É vou correr verdade. que ela está me esperando daqui a pouquinho. Pois é, eu vou ficar sem saber como foi que você parou de... Ah, você As vai ter que pessoas voltar vão- aqui. Podem acessar meu Instagram, eu vou gravar um vídeo para falar sobre e explicar como foi esse processo, a ajuda que eu tive de Legal. amigos, que foi muito importante. Ah, faz isso, né? porque aí eu até eu vou lá e vejo, né? Porque eu fiquei com muita curiosidade. Teve muita Márcia vontade de Morelli, saber. Luciana, Isis Kostidoski, Marlene Costa, são amigas assim, dubladoras, atrizes que foram essenciais. Minha mãe. É Microfone, engraçado. Mãe a é gente- tudo, né? A gente precisa das pessoas mesmo, A gente né? precisa muito. É Faz muito muito bacana. parte, faz parte Que bom de que você tudo. conseguiu. Que bom. Consegui, agora tem que manter. É difícil, Mas Aí é mas uma a gente outra mantém. história. Até para as pessoas não pensarem que foi vomitando somente, né? Que você acabou perdendo Exatamente. esse peso. Pois Teve, eu é. acho, uma Pois parte, é. né? De uma parte mais saudável, de repente. que Então, vão ótimo. ativar. Então, todos Com no seu certeza. Instagram. A gente Tá vai bom. lá. Valeu. Obrigado Duio. pela oportunidade e um Não, beijo. nós é gente. que agradecemos. Adoramos. E bom trabalho lá com a Rosane, hein? Merda lá. Ai, obrigado.
Valeu, Ricardo. Obrigado, Ricardo. Muito bom. Ô, Igor, isso que ele falou é uma coisa interessante também, que eu manter. Eu perdi 17 quilos e é difícil manter. Vez ou outra eu vejo que a balança já tá, aí é a hora que dá uma segurada e volta. Como é que faz pra gente Você manter? nunca, na verdade, você é um caso de sucesso, porque esses 16 quilos que você perdeu, você pode até engordar 3, mas nunca você engordou 10. Não sei não, às vezes... É? você- 10? Bruno, não. se eu não tomar cuidado... Não é isso que eu estou falando. Não aconteceu de você engordar 10 quilos. Não, ainda não. Entendeu? Na Porque verdade- a gente não fica em pânico de engordar também? Acontece isso um pouco. né? Mas o que acontece comigo, assim, quando eu emagreci, eu emagreci porque eu tomei consciência de que eu estava comendo, não estava fazendo exercício e precisei emagrecer por uma questão, no meu caso era uma questão para me sentir bem, mais à vontade comigo. E aí eu comecei a mudar os hábitos alimentares. E aí mudei, foi uma mudança radical. Emagreci sem tomar remédio, sem nada, só emagreci mesmo, em pouco tempo, em 3 meses. E aí, depois, hoje, assim, é difícil, porque às vezes volta aquela coisa lá da pizza, Não, à da, noite a tal- querer... da compensação, A né? compensação. Ontem, de noite, em casa, aí tem essas coisas. Você tem, né, o biscoito recheado, você tem o bolo de aipim, Eu não que é tenho uma nada maravilha. disso. E você come um O que pedaço eu faço é não gigantesco. comprar. Eu Eu não não, tenho, eu eu não não compro tenho. carboidrato na minha Ah, casa. mas lá em casa não sou só eu. Aí tem gente que compra e tem que tá Agora, é lá, mentira que eu não faço isso, porque hoje de manhã eu saí e disse, café da manhã vai ser café com leite com pizza amanhã. Já está tudo pronto. Mas Quer dizer, é um absurdo, você está entendendo? Quer dizer, eu faço assim, um negócio disciplinado, mas planejo café da manhã, café com leite com pizza. Já está pronto. Eu estou pensando só naquilo. Só no fim de semana. O meu problema é que eu faço isso todo dia. E na verdade, Não. quando a gente fala, aí, por exemplo, de emagrecimento, tem alguns tipos de emagrecimento, né? Porque hoje em dia, se você vai em qualquer clínica aí de emagrecimento, você tem um resultado aí em 2, 3 meses, né, de uma perda de peso muito grande. Mas aí a gente não aguenta mais, né? Eu vejo as pessoas no consultório não aguentam mais aquele efeito sanfona, né? Que você perde e ganha, perde e ganha. Então é exatamente isso. Quando a gente propõe um tratamento, né, para a obesidade, até porque a obesidade ela tem inúmeras causas, né, que influenciam. Tem uma questão hormonal, tem uma questão genética, né? Enfim, tem uma questão psicológica associada a tudo isso. Então a gente tem que fazer esse tratamento muitas vezes associado à saúde do corpo e à saúde da mente. E é algo que muitas vezes é mais lento, mais progressivo. E a gente não tem muita paciência, Necessariamente né? mais lento, não é, Igor? Até porque não é só, mesmo quando precisa usar alguma medicação, enfim, não é só a medicação, não é só emagrecer, mas é mudar a relação com a comida, né? Essa dependência mesmo, né? Vamos dizer assim, relacionada à alimentação. Eu acho quase impossível isso. Eu acho que realmente é aquele negócio. O preço da liberdade é eterna vigilância mesmo, não tem como. Mas mudando os hábitos, você acaba se adaptando, né? Você acaba Preferindo. mudando. Exato. E Preferindo, você também depois Mas você começa... prefere? o açúcar. Quando eu tirei o açúcar da minha Exato. dieta, foi muito difícil. Eu lembro que eu comecei Seu com pecado café. principal é o açúcar? É o Meu açúcar. também. E o seu, Gabriel, qual é o pecado? Microfone, Gabriel. Obrigado. Eu acho que, na verdade, eu sou diabético, acho que o único aqui da turma. E tem um negocinho que Comecei com 40 anos. muito cedo. Diabetes se manifestou aos 40, hereditariamente, a família toda tem. Mas Então, é uma relação diferente, porque essa situação para homem, o efeito sanfona é muito localizado. Então, o que me deu vontade de te perguntar aí na extensão da conversa é que como é que faz quando, hormonalmente falando, o seu corpo te conduz a uma outra experiência, né? A um outro lugar, inclusive, de bullying, quando a obesidade é muito jovem, ela chega muito jovem, e quando ela se torna uma patologia associada a uma doença insidiosa, como é o caso da diabetes. Exatamente. Que não é o caso do menino, graças a Deus, porque ele... Né? Não, graças a Deus mesmo, não complicou com não diabetes complicou ali. com nada, assim. Né? Agora, eu não posso seguir um regime normal, Exatamente. tradicional, porque a questão do açúcar, a ausência dele também mata. Exatamente. Né? Então, Você sabe, o meu irmão, que eu admiro profundamente, ele é pré-diabético, tem uns 15 anos. Mas ele fez um low carb muito violento. né?
Muito O violento. tratamento em si tem que ser muito individualizado, né? Imagina, cada um tem um biotipo, cada um tem uma genética, enfim, são muitos fatores associados. E o tratamento também, muitas vezes, da obesidade, que é uma epidemia hoje em dia, né? Ele é muito multiprofissional também. Então, por exemplo, eu não consigo trabalhar sozinho, né? Hoje a gente tem até uma clínica que a gente não consegue trabalhar sozinho como psiquiatra, especialista em transtorno alimentar. Eu preciso, muitas vezes, associar ao tratamento um endocrinologista, nutricionista, a gente tem, às vezes, o personal trainer para acompanhar os pacientes na atividade física. Então, é um tratamento multi mesmo. É lógico que todo tratamento que envolve muitos profissionais, às vezes, fica até inviável, talvez, né, no sentido ponto de vista financeiro. de investimento de tempo, Claro. inclusive, também, sabe, muitas vezes. Então, o primeiro passo é a gente diagnosticar. Existe um transtorno alimentar? Que transtorno alimentar é esse? Né? E qual a gravidade disso? E aí, assim, a gente vai criando um projeto terapêutico e agregando as prioridades. Então, a princípio, a gente vê que talvez tenha um efeito desse bullying que foi sofrido ao longo da vida toda, que traz um efeito emocional muito significativo, a ponto de interferir até nessa negação. Né, Você está respondendo a pergunta da Sandra Regina, que ela fala em relação aos transtornos alimentares. Brincadeiras inocentes de familiares e colegas de escola podem despertar essa doença num futuro próximo? Muito. A gente vê principalmente relações familiares, inclusive de mães, né, ou pais, de repente, que começavam... Tem uma paciente, enfim, que ela falava que às vezes ela se arrumava e ela estava um pouquinho acima do peso e a mãe virava para ela e falava assim, nossa, mas você está uma elefância, ao invés de falar que você está uma elegância, né? Então, são coisas assim, mas que atingem de uma maneira que gera um sofrimento tão grande. Garanto que essa mãe foi quem deu leite condensado na mamadeira da filha. Entendeu? Né? Não, palavra de honra. É verdade, eu fico revoltada com essas coisas. A gente faz os filhos e depois reclama. Fico chocada com isso. Olha aí, tem mais gente querendo falar. Marcela Lima, minha pergunta é para o médico psiquiatra, doutor Igor. Como lidar com a compulsão alimentar compensatória? Estratégias e dicas. Ela quer o caminho das pedras. Eu também quero isso. Consulta dele, Eu também, 40 minutos de consulta. Ligue para. Isso, estou à disposição. Olha, aproveita e responde o Fernando também, que ele quer saber se a compulsão pela comida pode escolher que tipo de doença grave. Mas primeiro as dicas. Então, eu acho que quando ela fala de compulsão alimentar compensatória, na verdade, eu acho que ela está querendo dizer realmente da bulimia, né? Então, na verdade, como eu disse, é multi, né, profissional, muitas vezes, o tratamento. E, mais do que, muitas vezes a gente precisa usar, sim, a medicação para poder controlar um pouco essa impulsividade, essa fissura pela alimentação. Então, hoje a gente tem alguns tratamentos até comprovados, liberados pelo FDA nos Estados Unidos, que são usados para o tratamento de compulsão alimentar mesmo, e que ajudam muito a sair um pouco, baixar um pouco a poeira, né? Aquele contexto que a pessoa não consegue controlar. Né? Porque senão você chega de noite e assalta a geladeira. Exato. Mas o principal é, paralelo a esse tratamento, às vezes medicamentoso, se for necessário, a gente fazer um acompanhamento de uma terapia, mesmo de mudança de comportamento. A gente até enfatiza que muito a terapia cognitivo-comportamental. Cognitivo no sentido de você entender quais são os sintomas, que aquilo é uma doença e que você não tem culpa de estar tendo aquilo, porque você não tem escolha sobre a doença também, como qualquer outra doença. Porque as pessoas vêm com muita culpa também, né? Se penalizando muito. A comida dá muita culpa, né? E, num segundo passo, quando ela entende que é uma doença e que não é culpa dela, aí a gente começa a mudar comportamento. E aí é um trabalho individualizado, passo a passo, de feedbacks do paciente com a gente. Então, o mais importante, muitas vezes, é a relação do médico com o paciente. Ele tem que estar vinculado muito ao tratamento, porque é um tratamento cansativo. Eu tive uma monitora do Vigilante do Peso, eu sou do Vigilante do Peso, né, para controlar. E ela emagreceu 50 quilos. Ela dizia que ela fazia um prato de salada de mais ou menos uns 600 gramas de salada, que é gigantesco, né? Que você não pesa nada, né? E ela se obrigava a comer aquilo porque não tinha como não ter saciedade depois daquilo, porque chegava a dar dor para ela poder, e ela perdeu 50 quilos. Por isso, eu tive pacientes que, por exemplo, ficaram 2 anos comendo só atum e alface, por exemplo. Emagrece. Vocês inventam coisa genial. Emagrece. Mas dormir com essa pessoa. Mas gerou... O suor dela, né? Mas gerou depressão, né? Parou de se socializar, enfim. Então, emagrecer, a gente pode emagrecer de inúmeras formas, mas a que preço a gente está fazendo isso, né? Muito grande, exatamente. Né? Então, o ideal é que tenha um acompanhamento profissional. Você sabe a história da Callas, que estava excessivamente obesa quando foi para Nova York, e ela ingeriu ovos de... Como chama aquele bicho que dá dentro da gente? A tênia?
Solitária? Solitária. Para emagrecer, ela pediu aos produtores que esperassem o emagrecimento que viria na sequência, e emagreceu e ela se apresentou. E nunca engordou. A doença, ela toma... E nunca mais engordou. Ó, tem o Marlon Serafim, ele fala, boa tarde, eu emagreci mais de 25 quilos em 5 anos. Legal. O nutricionista dele é muito competente, do SUS, olha que legal. Legal. E ele chama isso de educação alimentar. Marlon de Pitangui, Minas Gerais. Muito 5 legal anos, 25 quilos é uma Isso. boa... E é legal ele enfatizar também que a gente fica falando muito do setor privado, tal, de às vezes ser um tratamento caro, mas a gente tem também tratamento no setor público, né? Principalmente nas universidades, enfim. Hoje, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente tem o GOTA, que é o Grupo de Obesidade e Transtornos Alimentares da UFRJ. Legal. Foi onde eu fiz minha formação, então, que é um serviço público que as pessoas podem ter acesso. E, às vezes, nas maiores Chama-se cidades, GOTA? geralmente tem GOTA, Grupo de Obesidade e Transtornos Alimentares. Muito bom. E- Qual é o seu pecado, Carolina? É massa. Cada um tem o seu, né? Eu não gosto de doce. Não? Não, mas eu tenho a verdadeira tara por carboidrato. Tara, falou assim, farinha branca? É comigo. Vou lá. Você não tem pecado com esse corpite aí. Tenho, não, tem sim. Eu sou de família italiana, né? Como eu falei então também. massa também? Então, massas, pães, Mas, na verdade, quando a gente fala de tratamento, já deixa aqui, a gente fala que para o tratamento não existe alimento proibido também. Muita gente me pergunta isso, mas Claro tem que algum não. alimento que eu não posso comer para compulsão alimentar? Alguma coisa? Não existe alimento proibido. A questão é a dose, né? A quantidade que você consegue. Porque a característica é de você não conseguir parar ou evitar de comer, né? Então, você pode comer de tudo, mas... Além do que, essa alimentação industrializada, ela é muito nociva, né? A pizza, a lasanha, o refrigerante, tem que sair dessa armadilha. O açúcar é do usado fast como food. conservante, né, Vera? Então, todos esses embalados aí, todos eles... É tudo cheio de são- açúcar. E o de açúcar é o que gordura e é de um sal. dos principais, como eu falei, que liberam dopamina, né? Das principais substâncias que ajudam a liberar a dopamina, que dá essa sensação de prazer, né? Então, o equilíbrio, porque a alface também libera dopamina, né? Frutas também liberam dopamina. Então, uma alimentação equilibrada Exercício vai manter físico níveis libera. estáveis de dopamina, É. né? Exercício físico. Atividade física é fundamental, Essa né? conversa está péssima para sexta-feira, né? Olha, Não vamos é pôr nada então adequada o para José. sexta-feira. Já chegando na hora do Vera, bar. Gente, você não tem problema vamos em cancelar dizer você. tudo, gente. Vamos pra academia, né? Exatamente. Só vamos Tem que convidar- malhar, já diria o Vamos pra Marcos academia Vale. agora à noite, gente, todo mundo. Só Então, vamos me convidar às Todo mundo segundas-feiras vai agora. trabalhar. O Gabriel vai para o espetáculo dele, você vai para o espetáculo da Rosane, vou ao você teatro vai também. trabalhar. Então, realmente, todo mundo trabalhando aqui Deixa vai eu só ser bom. tomar uma coisa super rápida para você. Não, tudo bem. É a questão do artesanato na mulher, na colocação dela à frente à produção mais artesanal, mas, ao mesmo tempo, social, em pequenos núcleos, cidades interioranas. A minha cidade é um exemplo internacional do tear manual judaico-cristão. Né? A cultura deles lá é totalmente na horizontal, na confecção, mas, atenção, elas vão ao pau-brasil no mato, extrair a tintura, e por uma questão ainda muito entranhada religiosamente, porque é Minas Gerais também, né? Qual cidade? Estado muito Carmo, religioso, né? Carmo do Rio É Claro. Carmo do Rio Claro, né? Elas vão e não podem falar pau, não podia falar pau-brasil. Soava, né? Obsceno. Então virou Senhor Brasil. Senhor Brasil. Transformaram pelo homem, Tá. por associação Pau com ao com homem, sexo. a verticalização da sociedade, né? E elas cultivam o hábito de ir sozinhas, sem homens, mínimo um leque, vai para ajudar. Mas, assim, homens com hormônio funcionando, não entra no mato com elas para tirarem. É tudo feito e pintado com tinta da floresta nossa, Mata Atlântica com mata... Como chama isso? Com cerrado. Cerrado. Ainda hoje, vocês estão elegantes, assim, bem vestidas. Graças a muitas elas. vezes, atrás de tudo isso, tem toda Tem elas. essa gente que ainda não chegou nesse, como você costuma dizer, nesse lugar. Né? E, no entanto, a Itália percebeu isso primeiro e elas produzem para 2 ou 3 cidades italianas a cultura a manufatura da tecido, né? lã de carneiro e o do tear manual para outras linhas mais industrializadas.
super valorizadas, então. Subtotal, mas total é muito que essa difícil é um pouco como a ideia mulher. de valorizar essa é um pouco a esse ideia, saber. né? Porque eu acho que isso acontece muito no interior do Brasil, né? O interior do Brasil ele é Muito. carregado assim de saberes manuais, né? De um artesanato riquíssimo, né? Assim, rico, e vendido no mundo inteiro, né? Eu acho que hoje até a gente vem tem toda uma mudança na moda, né? De uma nova valorização desse saber, né? Pautado na sustentabilidade, né, em questões sociais, na questão da integração, né, da solidariedade entre as pessoas. E aí a gente está tentando fazer um pouco esse resgate, mas ainda é muito incipiente. É muito incipiente. É preciso muitas rodas de conversa, muitos espaços. Mas né? tem que começar, né, Carol? Não, claro, eu sou dessa teoria. A gente tem que começar. Vai lá e faz. Isso mesmo. Então vamos embora, né, gente? Vamos embora, só por uma última mensagem do José Santana Filho. Ele diz que a montagem do Gabriel está de fato sensacional, como tudo que ele faz. Alegórica, onírica e pungente. Gabriel Isso, gostei. é um artesão Adorei. da arte. O programa também está excelente, viu? Valeu, Zé. Obrigado. Gostei. Alegórico, onírico, pungente. Pungente. Muito bem pensado os 3 adjetivos. Gente, amanhã a gente não estará aqui, mas segunda-feira estaremos, né, Bruno? Às 5 da tarde. Vamos aproveitar o Obrigada, fim de semana. gente. Muito bom.